Oi, pessoal. Meu nome é Gisele, sou diretora executiva da Nextstage Soluções Contábeis. Ontem nós fizemos a live da atualização da NR1, que inclui agora os riscos psicossociais nas organizações. Então, estou deixando aqui com vocês a gravação para vocês reverem ou se atualizarem e anotarem o que for preciso aí, que tem bastante conteúdo importante. Deixe o seu like e não esquece de nos seguir. Da NR01 e a inclusão dos fatores de risco psicossociais do gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, onde é que a contabilidade ela entra, né, na parte dessa live? Aqui a gente acredita que a contabilidade ela vai muito além do cumprimento de obrigações legais. O nosso papel é ajudar os nossos clientes a entenderem e se prepararem para as mudanças que impactam diretamente a gestão das pessoas, do clima organizacional e até dos resultados financeiros. Então, a gente, como escritório contábil, não temos obrigação técnica perante a NR1. Essa responsabilidade ela é dos profissionais da saúde e segurança do trabalho, né, que a gente chama de SST. Mas sabemos que os nossos clientes nos procuram como primeira fonte de orientação. Então, deu qualquer coisa que saia na mídia, né, é para a contabilidade que os clientes ligam. Por isso que a gente resolveu fazer essa live para chamar vocês para estarem interagindo com a gente e para a gente poder dar a melhor orientação. E então, o risco psicossocial ele tem tudo a ver com produtividade, com afastamentos, com rotatividade e até com a saúde financeira da empresa, né? Porque essas questões elas afetam diretamente a saúde financeira das empresas. E então é isso, a gente convida vocês a participarem, né? Bem como a Giselda disse, fiquem à vontade para estar abrindo câmera, fazendo perguntas. Depois a Giselda vai estar abrindo ali um espaço para vocês estarem tirando dúvidas. E agora eu passo a palavra para a Vanessa. Boa noite, eu vou compartilhar aqui uma apresentação para a gente estar se aproximando um pouquinho mais e dividir um pouquinho com vocês sobre aquilo que tá todo mundo falando, né? Agora é o assunto do momento. Tá todo mundo ouvindo, Giselda? Tudo certo? Tá. Tudo certo, ouvindo e vendo a tua apresentação, tá? Então, deixa eu botar vocês para cá. Então, o gerenciamento de risco, né, ocupacional, a normativa 01, eu tentei, de uma forma bem resumida, trazer aqui para vocês os passo a passo, mas de forma muito breve, né? O que que a gente precisa, né? Esclarecer o que que é esse PGR que está todo mundo falando, né? O que que são esses perigos por cada cargo e as ferramentas de avaliações que podem ser utilizadas quando a gente fala de avaliações psicossociais, né? E o que que isso vai integrar com o PCMSO e os planos de ações. Então, eu resumi dessa forma, né? Então, a gente, como eu falei para vocês, eu tô aqui para dividir um pouquinho do que eu tô estudando, do que eu tô buscando para compartilhar com vocês. A legislação até o momento, né, ela vai entrar em vigor no dia 26/5, depois o advogado vai falar um pouquinho, mas a ideia é que entre realmente aí no dia 26. E eu me apresentando de forma breve, né? Eu tô aqui representando, me chamo Vanessa, né? De forma breve, eu tô hoje representando a CMST Brasil, que é a Segurança e Medicina do Trabalho. Hoje a gente atua em todo o território nacional com mais de 4.000 clientes ativos. Sou pós-graduada em gestão de pessoas e psicóloga e especialista em gestão de pessoas. Então, eu trabalho aí há mais de quase 15 anos com RH, mas hoje eu estou atuando como psicóloga clínica e sou especialista em teoria cognitivo-comportamental. Realizo treinamentos voltados para a saúde mental. Esse é o mapa da NR01 que eu queria compartilhar com vocês. Depois eu vou falar breve sobre cada tópico, mas de forma resumida eu preparei isso aqui. Então, o que que é essa normativa, tá? Os riscos psicossociais, eles são avaliados dentro do PGR. Através dele é que vamos fazer avaliações dos riscos, dos perigos. Então, o que que acontece? O PGR, ele sempre existiu,
Só que algumas empresas ainda não não colocaram isso em prática, então é um ponto bem importante que o PGR ele precisa estar dado andamento, tá? Então ele já precisa estar em vigor. E com o PGR a gente vai fazer daí sim os levantamentos dos perigos dos riscos psicossociais, dos riscos ocupacionais. Quem é que vai fazer isso? Ah, vai ser o técnico de segurança, vai ser alguém lá da empresa, quem vai determinar vai ser lá a empresa. Quem vai fazer esse levantamento, tá? Então depois eu vou explicar certinho através de formulário. E daí eu vou explicar também um pouquinho sobre a diferença entre fatores de riscos psicossociais e a avaliação, né, psicossocial. A avaliação também ela já existe em 4 normativas hoje de todo mundo, ela já existe. Eu vou apresentar aqui para vocês. E os fatores de riscos psicossociais, eles estão ligados ao quê? As questões ambientais de trabalho. Então, como que é a organização, como que é a pressão, como que é a interação dessas pessoas dentro do ambiente de trabalho. Outra coisa é que depois de tudo isso organizado, aí sim a gente vai para o PCMSO, que daí o médico é que vai avaliar, de fato, quais os exames que precisam para cada cargo. Ele que vai dizer, ele que vai apontar, não, precisa fazer avaliação mais a fundo com um profissional qualificado para avaliação psicossocial, ele que vai dizer. Aí depois que ele determinar, a gente vai para implementação das ações preventivas, que é elaborar um plano de ação para reduzir os riscos, promovendo saúde mental e melhorar o ambiente de trabalho. Isso vai ser de forma contínua, então a gente vai estar sempre fazendo isso, sempre olhando, sempre avaliando, através dos checklists, através de evidências em relação à parte também dos atestados, né? Vai ser uma evidência. Então, dentro da normativa, né, da NR01, de forma resumida, é isso. Então, o que diz a lei, né? Os fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossocial, os fatores de risco psicossocial, ele está ligado aos fatores ergonômicos. Eu não vou entrar muito a fundo aqui na lei, mas é só para vocês saberem que o que mudou está em vermelho, tá? Mas o que eu queria trazer aqui é que esses riscos, eles já existem. Então, riscos físicos, químicos, biológicos e os ergonômicos, eles já existem. O que mudou foi que dentro dos ergonômicos, a gente passa a ter aí os riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? Que a Giselda falou muito bem, e por trabalhar muito tempo com RH, eu sei a dificuldade que é trabalhar com a liderança, né? Então, estresse, assédio, né? Assédio sexual, assédio moral, pressão excessiva no trabalho, a questão da interação entre as pessoas, isso é muito importante. Então, é isso que a gente vai focar nesses riscos ergonômicos, tá? Os riscos físicos, eles já acontecem. Todos esses aqui, eles já acontecem. Então, assim, não é pra gente se apavorar. Agora, sai daqui. Não, não, gente, eles já acontecem. Ruído, vibrações, temperaturas. Isso já acontece no nosso dia a dia. Então, vai a pessoa lá, o técnico de segurança, ele vai lá avaliar as poeiras, né? Vai avaliar a questão de se aconteceu alguma coisa na parte biológica, algum vírus, alguma coisa, eles vão avaliar, né, o que foi, por exemplo, a pandemia, né? Então, eles vão vendo o que realmente precisa estar mudando conforme vai aparecendo as demandas. Então, essa parte dos riscos vai ser avaliado por cargo, tá? E o PGR, ele se concentra nessa pirâmide, tá? O primeiro aqui embaixo, tá? Os inventários de riscos, vai ser feito como, tá? Através de identificação, de avaliação e classificação. Através desse inventário, a gente vai ir a fundo, né? Pesquisar para ver como é que está lá o meu ambiente de trabalho. Depois que eu conseguir identificar, eu vou colocar isso através de uma matriz. Essa matriz, ela vai identificar através de prioridades, o que é mais grave, o que é menos, enfim, o que é mais grave, o que está em vermelhinho, o que está em amarelo, o que está em verde, e a gente vai ir atuando, os nossos planos de ações, eles vão ir atuando conforme esses riscos, para a gente estar diminuindo os riscos,
tá? Cada vez mais. E monitoramento contínuo, né? Então, o PGR, ele nada mais é do que isso. Ele vai, através de um inventário, visualizar o que de fato a gente precisa fazer. Ah, Vanessa, mas agora vai ser feito com todos os cargos? Não, isso já é feito com todos. Isso já é realizado com todos os cargos e sempre foi. Por isso a importância de o PGR estar realmente feito, né? Então, é isso que a normativa vai trazer, esse PGR, por isso que eu tô falando tanto dele. E aí, como que a gente vai fazer isso, né? Ah, Vanessa, e agora, né? Como é que a gente vai focar aí no PGR? Então, como que vai ser realizado, né? Já mencionei aqui, então, através de checklist, através de questionário, tá? Pode ser em loco, ir lá fazer entrevista com os trabalhadores, né? Isso tudo, quem vai organizar vai ser o técnico de segurança do trabalho, junto com a parte da medicina do trabalho. E quem é que vai, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar através de uma matriz de risco, como eu falei para vocês, vai classificar, vai validar conforme a gravidade da situação e vai avaliar também as probabilidades de uma outra ocorrência, né? E daí sim a gente vai elaborar o plano de ação. Então, as informações coletadas, elas são organizadas em uma matriz que permite classificar e priorizar os riscos, identificando a elaboração de medidas preventivas, tá? Como é que vai ser feito daí depois, né? Como eu falei para vocês ali do PCMSO. Depois de avaliado organizado, né, o PGR com os planos de ações, aí a gente vai encaminhar para o PCMSO, que daí é o médico do trabalho que vai determinar o que realmente vai ser feito. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, definição dos exames médicos, baseados nos riscos, nos perigos do PGR, por isso a importância do PGR. Depois é feito relatórios e documentação, ou seja, registro, né? E análise dos resultados. Depois de feito tudo isso, deixado registrado, a gente vai para o monitoramento, então a gente vai fazer o acompanhamento contínuo, como eu falei, e aí sim, né, conduzido para um funcionário, um profissional qualificado para fazer essa avaliação psicossocial quando necessário. Se o médico identificar essa necessidade, pode ser realizado sim essa avaliação psicossocial, né? Mas, de novo, né? Conduzida por um profissional qualificado, neste caso, um psicólogo é uma pessoa que está mais qualificada para exercer essa atividade, como já acontece nas outras 4 normativas que depois eu vou passar para vocês. Então, os fatores, né, os riscos psicossociais e a diferença, né, da avaliação psicossocial e dos riscos é que os fatores de risco, tá, eles vão olhar o quê? A sobrecarga de trabalho, a falta de controle sobre as atividades, as relações interpessoais conflituosas, a pressão por resultados. Como eu mencionei antes, tá? Aqui são só alguns pontos, mas tem a questão do assédio, tá? Tem diversas questões aqui que a gente pode estar avaliando. E a avaliação psicossocial, ela vai avaliar o sujeito para ver se ele está apto para assumir aquela posição. Então, ele vai avaliar o impacto dos fatores de risco, vai determinar a aptidão para a função específica daquele profissional, vai recomendar medidas preventivas e vai monitorar a saúde do profissional, tá? Essas são as normativas que eu mencionei, né, para vocês. Então, a gente tem a NR 20, 33, 34, 35, trabalho em altura, inflamáveis, espaço confinado, a questão da construção e trabalho de indústria de construção e reparação naval. Essas 4 normativas, elas já acontecem hoje, já é feito o PGR, já passou pelo PCMSO, já passou também pelo médico do trabalho, pela parte da psicologia, por quê? Porque ela é uma avaliação exigida para identificar que aqueles trabalhadores estão aptos para exercer aquelas funções. Então, hoje já existe isso, né? Tem muita gente aí falando, porque agora vai ter que fazer isso com todo mundo, porque agora. Não, mas isso já existe, já é feito. Então, a ideia aqui é realmente até dar um respiro aí para os empresários, né? Para os donos de empresas, justamente para a gente fazer as coisas de uma forma que realmente vai ter retorno para o profissional e para o empregador,
para que realmente a gente diminua, né? E daí depois eu vou falar ali um pouquinho para a gente diminuir realmente a acidentes de trabalho, a questão de muitos atestados, né? Aqui são algumas ideias, tá, para minimizar esses riscos. É, a questão de, por exemplo, a gente sofre aí às vezes muito de lidar com questões de pressão, né? Então a gente pode ensinar o time aí em ter uma gestão de estresse, resiliência no trabalho. As questões também de que a questão do assédio, né? Trabalhar isso dentro da empresa com treinamentos de assédio moral, sexual no ambiente de trabalho. A questão da liderança, que a Giselda, né, pode falar melhor aí sobre a questão da liderança empática, né? A comunicação não violenta, isso é essencial para o nosso ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso no nosso ambiente, porque, né, a gente sabe que isso tem bastante reflexo no nosso dia a dia. Muita questão de sobrecarga de trabalho, é tudo para ontem, é tudo no mesmo instante. Então, trabalhar a questão de gestão de tempo, né, produtividade, para diminuir esse excesso de carga mental. E a questão de uma integração, né, e fortalecimento da equipe, para que realmente exista essa parte inclusiva dentro da empresa. Com tudo isso, né, que eu tô falando aqui para vocês, a gente vai diminuir, né, a redução dos acidentes, a gente vai diminuir os afastamentos. A ideia do governo é essa, porque a gente sabe que o Brasil é um dos que mais se afasta, mais tem a questão da depressão, ansiedade e muito relacionado ao trabalho. E a questão de que a gente diminuindo isso, a gente vai ter melhores profissionais, profissionais mais bem produtivos, não vai ficar faltando dentro do ambiente de trabalho, sobrecarregando outros. E a ideia é que, para a gente não se apavorar, né? Entender que realmente vai ter que ser feito esse PGR, tá? Se não agora, depois, né? Vai ter que ser feito o PGR, ele precisa estar em dia, tá? É feito sim essa avaliação, né? Por um profissional da segurança do trabalho, né? E é feito também esses planos de ações, eles podem ser feitos também com treinamentos internos. Então, às vezes, lá dentro da empresa, o técnico de segurança identificou uma pessoa que está bem preparada para treinar aquela equipe, ele pode sim dar essa sugestão. Mas, de novo, gente, a ideia é minimizar isso que a gente está falando aqui, acidentes e afastamento, tá? Mas o que eu queria dizer, né, é que a gente está aqui, né, como a Gisele falou, a Giselda também, a gente está aqui a fim de acalmar, né, todo mundo aí para dizer que a gente está preparado para estar atendendo vocês. Esse é o meu contato, Instagram, o João, que é o proprietário da CMST Brasil. Vocês podem entrar diretamente em contato com ele para estar falando e também tirando dúvidas, né? Porque a ideia aqui não é prejudicar o empresário, e sim ajudá-los e tentar acalmar realmente o coração, né? Acredito que seja isso. Ô, Tem Vanessa, dúvidas aí, Gisele? vamos lá, eu sou bem prática, né? Eu gosto vamos Aham. lá, vamos fazer o ou seja. Se tu quiser descompartilhar a tua tela, acho que fica Tá, melhor, a gente se vê todo mundo aí. Vamos ótimo. lá, Vanessa, vamos me ajuda a fazer um resumo aí, né, de tudo que tu falou. A Vanessa falou bem técnica aí, né, e é muito importante a gente entender essa linguagem técnica também. Me corrige se eu estiver errada. A empresa consegue sim olhar para esse novo risco, porém ela precisa ter o PGR já implantado, certo? Isso Isso. mesmo. A partir do momento que ela já tem o PGR implantado, ela precisa fazer um levantamento dos riscos, né, voltado à parte mental, da saúde mental dos profissionais. E isso necessariamente precisa ser feito por uma psicóloga? Não precisa, pode ser feito pelo técnico de segurança do trabalho. Inclusive, a função do técnico do trabalho fazer isso. Técnico do trabalho, junto com a equipe ali, fazer Técnico de trabalho, a essa, equipe de RH, eles podem fazer em isso, conjunto da empresa. Isso mesmo. o levantamento e identificar onde a gente precisa atuar né, e Isso. acabar elaborando aí. Eu acredito que fazendo esse levantamento, eles já vão poder olhar, principalmente esse teu slide ali que tu trouxe de orientações de treinamentos, né? É. Ô, Dados. Giselda,
até ajudando aí um pouquinho dessa fala, é que o que que acontece? Uma pessoa neutra, tu concorda comigo que consegue investigar muito mais a fundo, né, o trabalho dentro da organização. Então, em empresas maiores, né, a gente pode falar aí de canal de conduta, a gente pode estar aí falando de outros caminhos que a gente pode estar investigando também para que realmente diminua esses riscos, esses perigos, tá? Mas uma empresa menor, por exemplo, ela pode sim, a parte da segurança do trabalho, tá? Por isso eu estou aqui representando eles, né? Eles estão preparados para fazer esse questionário. Através desse questionário é que daí vai para o PCMSO, que o médico vai dizer, precisa ser feita uma avaliação psicossocial. Daí o profissional mais bem preparado é realmente o psicólogo, né? E caso a empresa deseje contratar uma pessoa neutra para fazer esse questionário, para não ter nenhuma influência, por exemplo, pode sim contratar esse profissional. Gente, dúvidas? Abri meu microfone. Gente, dúvidas, por favor. Quem quer perguntar, quem é que vai ser o primeiro? Eu já fiz aí o E inicial, o né? Antes da gente deixa o passar ali para o Alexandre me defender Alexandre. aí deixa o Alexandre me defender aí na parte jurídica, né? Só queria tirar uma dúvida. Boa noite. Boa A noite. questão do questionário, ele é um questionário para o funcionário responder, no caso, né? Essa parte que ela falou do. Pode ser tá me ouvindo, né? Aham, Pode ser o funcionário, pode ser o segurança do trabalho também visualizando o ambiente de trabalho dele, porque pode sim. ser também entre uma roda de conversa. Tá. É que hoje a gente já faz alguns modelos de questionário e a gente faz também a parte de integração, ler manual de cultura, então a gente está bem presente junto com o colaborador também, né? Eu acho que isso não é problema nessa questão da NR1, né? Perguntar antes, tu diz, de a pessoa entrar, Isso. porque manual de integração é quando a pessoa entra, né? Daí Uhum. ele não identifica a fundo como é que é lá no dia a dia, né? O Sim. interessante seria avaliar os riscos com os profissionais que já estão lá, né? Tá. Então tá bom, obrigada. Mais alguém quer perguntar antes de a gente passar para o Alexandre aí? Gente, aproveitem, tirem dúvidas aí. Vanessa, tu tem mais alguma coisa para falar nesse momento? Daqui a pouco voltamos contigo. Não, eu vou ficar aqui. Se alguém quiser perguntar depois, aí a Tem uma gente vai. pergunta ali Já no tem no chat. chat aqui. Tá, vai lá, Gisele. Deixa eu ler aqui, então. Na verdade, eu acho que tem duas até, ó. Tem uma dúvida, é da Liara Marcon. Tem uma dúvida, empresa com 4 profissionais precisa implantar também? Precisa, um funcionário precisa. Tendo um funcionário, tem que implantar, né? Uhum. Tem. E a PGR tem que Annelise, estar em dia. a Annelise perguntou, empresas menores que não possuem setor de segurança do trabalho. Ela complementou a pergunta da Liara, no caso. Entre em contato com a CMST do Brasil, que vocês vão tirar todas essas dúvidas, tá? Mas sim, precisa, tá? É a questão Independente, de SST tendo um funcionário registrado em Já vai carteira ali, precisar. né? CLT tem que fazer. independente do segmento, Vanessa. Uhum, independente do segmento. Aí Tá, tem daí segmentos que tem mais questões, mais tipos de laudos e outros tem menos, né? Uma coisa assim. Uhum, isso. E a Annelise ele também agora continuou. Sobre o ambiente home office, temos sugestões de mitigações de como melhor podemos aplicar os indicadores, como podemos medir além dos atestados. Tem os 3 pontinhos, né? tem, Eu mas é não sei se porque o ela três pontinhos é atestado é outras dela. coisas, né? Mas ela quer dizer o que É, que ela vai identificar no home office, né? Tu não tem acesso a essas pessoas, tu não pode fazer uma pergunta para elas, não pode questioná-las, porque pode perguntar dessa forma, né? As funções home office, elas vão ser avaliadas também, tá? Se é um cargo, se tem um cargo cadastrado dentro da empresa, ele vai ser avaliado. O PGR vai ser feito em cima de todos os cargos dentro da empresa. E aí, né, Vanessa, me corrige se eu estiver errada, mas Beleza? E se não tirei as dúvidas, tu me. pode ter a rodada de Essa, conversa também online, né? Pode ter uma aplicação de um questionário virtual também, né?
Não sei se foi respondido a pergunta, se não, Annelise, se não, pode ir. Vou abrir aqui para eu poder falar com Isso, vocês. vamos Boa lá. noite. Sim, ótimo. A minha dúvida maior é, nesse lugar, a gente, por exemplo, a gente já faz algumas avaliações de clima, por um exemplo. A gente, né, esse é um termômetro de clima. A gente tem algumas perguntas organizacionais que a gente traz, né, variado hoje por conta da própria GPTW. Mas, quando a gente observou a parte do indicador, e óbvio, a gente entende que é um número, né? Por onde eu vou medir, não só por aquilo que é respondido, um forms, né? Ou você vai lá na Feeds e traz uma resposta. Mas o que mais, além dessas conversas, pesquisas, números, por isso que eu dei o exemplo do atestado, né? O quanto que a gente tem dentro daquele período que foi medido. O que mais hoje a gente pode estar olhando para isso ser um indicador de ficar ali naquela bandeirinha, né? Verde, amarelo e vermelho. Uhum. De indicador mesmo, de busca de indicador, né, Annelise? Então, Isso. eu falei ali do canal de conduta, né? Eu não sei se a empresa provavelmente já tem, né? Mas Eu o não sei canal que de canal conduta. é esse, Colerva. Oi? Não sei que canal é esse que tu falou, desconheço esse canal. Canal de denúncia. É o canal de Hum, denúncia. Então, perfeito. o canal de denúncia, ele vai ser um vai ser um dos indicadores que tu pode estar também utilizando. Então, o canal de denúncia, ele é muito válido porque nos primeiros 6 meses, por exemplo, as pessoas ficam com medo de falar. Então, tem que ver como que está sendo feito esses indicadores também, porque é importante que tenha uma ausência no nome, né? E tem que ter algumas tem que cuidar, assim, né? Mas o canal de denúncia é um canal que as pessoas vão lá e falam. Então, um dos primeiros 6 meses, as pessoas ficam, às vezes, com receio de começar a colocar. Mas se tu queres indicadores, ali tu vai ter. Então, ali as pessoas vão ter coragem de, às vezes, expressar essas emoções, enfim, o que elas estão passando ali dentro, que às vezes, muitas vezes, a gente não consegue pegar num questionário, né? É muito técnico, né? Então, a gente consegue pegar nessas expressões. Treinamentos também, né? Eu acho que treinamentos, no final dos treinamentos, tu pode fazer avaliações dos treinamentos. Acho que é muito válido isso. Tem lá avaliação de reação, né? Que a gente pode fazer dentro dos treinamentos, fazer algumas perguntas chaves para que tu realmente consiga identificar se eles realmente tá fechando. Eu gosto de dizer que às vezes a empresa quer fazer um treinamento, mas na prática a galera não tá nem aí por aquele treinamento. Então, assim, como é que a gente vai validar isso, né? Essa tua pergunta ela é muito importante. Como que a gente vai validar isso? Como que a gente vai verificar? Então, através do questionário, introduzir ali perguntas, não é direcionar as perguntas, mas introduzir perguntas importantes para que haja essa reflexão, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, não gostei do treinamento, tá, mas qual treinamento tu acha que seria bom? Aí a pessoa não fala, então também não ajuda. Né? Então, induzir as pessoas a responderem o que de fato elas precisam estar ouvindo no ambiente de trabalho, que realmente vai ser produtivo, né? Espero E ter aí, ajudado. e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Muito Vai lá, importante. Gisele. Muito importante olhar para gestão da liderança, gente. É fundamental. Às vezes, né, como RH ou como dona do negócio, vai lá, faz todo o levantamento, faz rodada de conversa, faz pesquisa de clima, né? Busca ferramentas para levantar problemas e tentar tratar, mas às vezes existe uma barreira ali que é a liderança. Então, a gente tem que olhar quem são as pessoas que estão à frente, puxando tudo isso. Porque não adianta uma pessoa só dentro da empresa, o responsável, seja técnico de segurança do trabalho, seja um RH, seja psicólogo, seja o dono da empresa, querer levantar tudo isso, entender como vai tratar, se chega na hora de botar em prática, a liderança não está comprada, né? Não está entendendo que é importante fazer uma comunicação não violenta, é importante olhar para a saúde mental do colaborador, é importante ouvir, né, o próprio gestor, ter reuniões e ter escutativa, dar feedbacks assertivos. Tudo isso são ferramentas de gestão que, bem aplicadas, ela torna, sim, o ambiente corporativo, né, a empresa, um ambiente, um clima melhor para se trabalhar. E o que que a gente quer buscar, afinal de contas? Um clima harmonioso, né?
para que, claro, o nome já diz, é trabalho, então a gente precisa trabalhar, né? Mas trabalhar dentro de um clima organizacional mais saudável, para que a gente não tenha tanto afastamento, para que a gente não tenha tanto a rotatividade, né? Para que a gente reduza realmente o estresse. Então, olhar para a liderança e trabalhar a liderança também, trazer ela junto nesse processo é fundamental. Então, não dá para largar só nas costas do técnico de segurança, do RH, a liderança junto precisa comprar a ideia e fazer acontecer. Porque senão as ferramentas que forem usadas, tudo que for querer aplicar ou levantar dados, a gente não vai evoluir. Então, é muito importante que a liderança da empresa esteja comprada e tendo participação ativa em todos esses processos. Trabalhar a mentalidade da Giselda, liderança é um e elemento. ajudando também o teu trabalho, né? Mas assim, ó, de forma personalizada, né? Tu deu alguns exemplos assim de feedback, enfim, mas saber o que a empresa precisa, né? É importante, né? O teu trabalho ele é reconhecido por isso também, né? Pela questão de tu tá fazendo um treinamento personalizado. Não adianta a gente vir aí com receita de bolo que Não, não vai funcionar. a gente tem que entrar na empresa, entender a dor e junto com as pessoas, né, junto com as pessoas importantes, estratégicas dentro da empresa, entender qual é o caminho que a gente vai seguir para resolver essa dor, né, amenizar e resolver. A Liara perguntou aqui, Vanessa, os dados coletados ficam salvos em algum lugar específico? Ele vai para dentro do Depende. PGR, né? Vai para dentro eles fazem esse levantamento, os questionários, tudo é tudo arquivado dentro do SST. Mas depende, por exemplo, o canal de denúncia fica, às vezes, com, com a empresa que cuida, com um comitê, né, de segurança dentro da empresa. Então, nem sempre fica com segurança do trabalho, nem sempre fica com RH, fica com um comitê, né? Então, depende de cada indicador. Gente, falando em canal de denúncia, né? Já trabalhei em empresa onde a gente tinha assim um canal de denúncia. O canal de denúncia nunca é feito dentro da empresa de forma interna, ele é uma empresa de fora que é contratada, né? E tem todos uns bastidores por trás, aonde recebem a denúncia de forma sigilosa, disponibiliza número de WhatsApp, sites, né, para que as pessoas, os colaboradores possam entrar lá de forma segura e fazer algum tipo de denúncia, né? A gente viu muito agora isso ter sendo muito fortalecido quando veio a questão do assédio moral, que foi incluído também lá na questão da CIPA também, né, como uma obrigatoriedade lá. Então, tem muitas empresas que trabalham com esse canal de denúncia, que tem, e daí divulgam isso para os colaboradores, que eles têm a possibilidade de botar lá. Essas denúncias não vão para o interno da empresa em primeiro lugar, ele cai lá na empresa terceirizada, que vai entender um pouco melhor aquela denúncia e vai encaminhar para um comitê da empresa, encaminhar aquelas informações que a empresa entende que é relevante. Aí esse comitê, sim, ele é formado por pessoas estratégicas da empresa e que vão ser capacitadas para, junto com essa empresa terceirizada, né, que vai ter lá jurídico e tudo mais, resolver essa questão de forma sigilosa. Então, por isso que a Vanessa fala muito em canal de ética, né? Tem muitas empresas que atuam. E aí é uma das ferramentas que podem ser utilizadas, né? Olhando agora para a questão dessa nova atualização da NR01. Sabe o que me preocupa na visão de contadora, essa questão da, dos documentos exigidos numa SST, que as empresas menores, ou com um, dois funcionários, elas acabam fazendo a documentação só para cumprir legislação, né? E a hora que a gente para conversar, para abriu a questão de como a Vanessa fez, os pontos, né? A gente vê como é interessante e como é importante mesmo. Só que acaba sendo uma carga muito grande para empresas pequenas, né? E é uma coisa que realmente a maioria dos nossos clientes eles fazem ali para cumprir legislação. E é uma coisa que eles nem sabem o que foi feito, né? Eles pagam o serviço para mandar para o social e pronto, e isso me preocupa bastante, porque realmente é uma questão muito importante, muito importante. E isso de ser obrigatório e não incentivar, e não mostrar para os empresários a importância de ter esses documentos, isso me preocupa, me preocupa. Devia ser uma coisa mais bem Uhum, divulgada pelo governo, né? uhum. É bem colocado, Gisele, e até contribuindo, porque assim, ó, já faz.
Acho que o pessoal aí vai me corrigir, mas já faz 2 anos que o pessoal tá falando aí sobre assédio, que daí a Giselda também falou. Então, já tem alguns anos aí que a parte da segurança do trabalho tá fazendo isso, esse trabalho, nas CIPAs. Né? Então, a CIPA ela está sendo falada sobre qualquer tipo de assédio, está falando sobre burnout, está falando sobre a questão da depressão, ansiedade. Então já tem aí esse alarme todo, esses perigos identificados, que é o que a gente fala do PGR, e por isso da minha apresentação ser tão técnica em relação a isso, porque realmente é importante que as empresas entendam que isso vai agregar, mas que a gente não vai querer também colocar as coisas ali para prejudicar, não, a gente quer agregar no sentido de realmente diminuir tudo isso que a gente está, essa porcentagem absurda que a gente vê aí de forma. A gente consegue evidenciar mesmo com os atestados, né? Ô, Vanessa, aí me diz uma coisa assim, ó, como é que se separa, nessas avaliações, uma pessoa que já é depressiva? Como é que prova de que ela não virou Ótima pergunta. ansiosa e Vocês depressiva estão pelo vendo que ambiente vocês do não trabalho? perguntam, a gente pergunta e bota a Vanessa numa saia justa, É, né? É isso É aí. é. porque Não, fizeram essas mas perguntas para gente. Os nossos clientes fizeram essa pergunta para gente. E a gente não sabe responder, né? Porque não é a nossa aham. área. Então eu vou responder uma coisa que talvez ninguém queira escutar, mas é responsabilidade do trabalhador. Se ele ficar doente, ele trazer as atribuições ali é responsabilidade do trabalhador. O trabalhador precisa cuidar para que dentro do ambiente de trabalho ele esteja bom do trabalhador. Tu Do, diz o do trabalhador ou empregador, o desculpa. empregador? Empregador. Empregador. Ah, tá. A responsabilidade é do empregador. Tá, mas vamos lá, de novo. E Eu tô com uma pessoa lá, eu adorei essa tua pergunta, Polêmica. Débora. Peraí. Tenho uma empresa lá, tem 20 funcionários, sei lá, 30, e eu tenho um lá que ele tá depressivo. Daí ele afasta, ele volta, ele afasta, ele volta. Aham, Independente se a depressão dele vem do trabalho, vem de casa, vida pessoal, é responsabilidade do empregador. isso. Por quê? Porque não tem como. Eu sou psicóloga clínica, eu não tenho como eu falar assim, não, ele está depressivo só por conta de tal situação. Ele nunca está depressivo por causa de uma situação. Ele vai ficar depressivo por conta de todas as situações e começa a atrapalhar a vida dele em vários campos da vida dele. Então, assim, é responsabilidade da empresa. Se trouxe alguma demanda para dentro da empresa, é responsabilidade da empresa. Ele precisa vir trabalhar bem. A empresa precisa garantir que ali dentro não vai ter nenhum gatilho para despertar aquilo que ele tem lá na rua, por exemplo. Entendi. Tá. Deixa eu fazer outra pergunta que tem aqui que a Liara fez no chat. No PGR é colocado quais indicadores e qual local está armazenado o dado de cada um? Por exemplo, se eu coloco o canal de compliance como indicador no PGR, preciso deixar claro onde coleto esses dados também? E agora eu não vou saber responder. Tá, então Se a gente lá vai tem os anotar aqui, dados. Liara, É, e a é, gente vai te retornar com essa resposta depois. é. Já até peguei aqui para deixar anotadinho para nós. Não conseguimos responder agora, mas vamos responder depois. Mas até o final da live eu respondo, tá? Ah, tá. Então tá. Beleza. Segura aí então, Liara. Vamos passar para o Alexandre, então, e depois a gente continua. Que, gente, querem perguntar, escrevam no chat, abram o microfone, fiquem bem à vontade. Aproveitem para tirar as dúvidas, tá? Alexandre, é Vamos com você. Pode se apresentar aí. lá. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer aqui a Giselda pelo convite, né? Uma oportunidade para a gente estudar o assunto, debater e aprender bastante, e aprendi bastante até aqui com a fala de todos. Então, gente, vamos começar falando um pouquinho, né, sobre a questão da prorrogação, né? Que eu acho que vai dar um alento a todos. A norma, ela não foi efetivamente prorrogada, né? Então, a vigência por hora é a mesma, dia 26 de maio. Contudo, ontem teve uma reunião das confederações, das indústrias e outras entidades com o Ministério do Trabalho que sinalizou que iria prorrogar.
né? Porque a NR01 ela simplesmente trouxe lá, dentre os outros riscos, né, que já existiam, ergonômicos, químicos, biológicos, riscos psicossociais, sem definir muito bem o que é isso, né? Então, essa era a crítica dessas associações. Então, parece que o Ministério do Trabalho vai prorrogar e ainda assim vai criar um guia oficial para auxiliar as empresas na implementação dessas normas, para dizer exatamente o que deve ser feito e também um grupo de estudo, né, de trabalhadores, empregadores e o Ministério do Trabalho para definir isso um pouco melhor, tá? Então, assim, eu acredito que a grande maioria da pessoal que está aqui são pessoas que trabalham em RH de empresas, né? Empresas de grande porte, de menor porte, e algumas pessoas de escritório de contabilidade, deve ter algum pessoal também aqui de empresariado, enfim. Mas eu vou tentar abordar aqui de uma forma bem objetiva e sem juridiquês, né? O que eu, como escritório de contabilidade, vejo a NR01. Então, eu sou advogado há praticamente 15 anos, né? Antes de ser advogado, eu já trabalhei em RH de escritório de contabilidade. Então, estou bem acostumado com essas demandas voltadas à advocacia trabalhista, né? Então, trato diariamente com RH de empresas das mais variadas situações e já fui procurado praticamente por todos eles perguntando: e agora, o que eu tenho que fazer para cumprir a legislação, né? Que essa é a primeira preocupação. E aqui eu queria fazer um parênteses para dizer que a legislação tem que ser sim observada, tem que ser buscada, só que eu vejo como uma oportunidade, né? E aí é claro, é um desafio do RH em convencer lá o seu diretor, seu sócio da empresa, o dono da empresa, de que ele não deve apenas cumprir a legislação. Vou lá, vou montar meu PGR, agora voltado para os riscos psicossociais, identifico os riscos, monto meu PCMSO dizendo o que eu vou fazer para mitigar e evitar esses riscos. Então, não só com essa visão, mas buscando realmente efetivar isso, porque a gente sabe que doenças relacionadas a riscos psicossociais, elas estão diretamente ligadas à produtividade, a faltas, a afastamentos. Isso, no final, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de custo e, então, eu acho que essa é uma oportunidade de não só cumprir a legislação, mas realmente buscar, de forma efetiva, implementar, né, essa gestão desses riscos psicossociais. Eu sei que não é fácil, né? Grandes corporações já fazem isso independente de NR, né? Elas já fazem isso há muito tempo, que identificam realmente essa questão de custo e produtividade, mas agora é mais um olhar, porque a gente tem, né, o risco ergonômico, tem um risco biológico, risco químico, então isso é identificado e tomado algumas providências para evitar que acidentes, que eventos relacionados a isso ocorram, né? Se eu tenho um risco ergonômico identificado na empresa, eu vou lá, eu adquiro a cadeira mais adequada, faço uma estrutura para um apoio de pulso, dou descanso para aquele trabalhador, faço ginástica laboral. Então, quando a gente fala em riscos psicossociais, de forma analógica, é isso que a gente faz. A gente vai ter que identificar dentro daquela corporação, dentro daquela empresa, quais são os riscos psicossociais e criar um mecanismo de evitá-los. E isso tudo documentado. A gente deve, aí é onde entra o RH, né? Que a Vanessa, a gente viu na fala dela que o Já grande me mandou o trabalho vai link, ser ó. dela. Vai ser da equipe lá de segurança e medicina do trabalho que assiste a empresa ou que tem internamente. Então, o grande trabalho aqui prático vai ser da equipe dela. O pessoal do RH interno ou setor pessoal, como queiram chamar, vai ter a obrigação de pegar lá o PGR e o PCMSO e documentar tudo aquilo que foi disposto a se fazer. Se está lá com um método de prevenção, um treinamento, né, inicial para gestores, um treinamento para o novo empregados, treinamentos periódicos,
Enfim, tudo que se for disponibilizado a fazer tem que estar devidamente documentado. E assim, algumas perguntas foram feitas, né? De que forma que eu vou identificar esses riscos? É que isso realmente não está muito bem posto, né? A ANR não nos disse o que exatamente tem que ser feito. Tanto é que esse é o motivo da sua prorrogação, para que isso seja melhor avaliado, melhor analisado e melhor executado, né? Mas vamos trabalhar com a hipótese que ela não seja prorrogada, né? Então, o que efetivamente eu tenho que fazer para cumprir a legislação? Então, a empresa, né, vai ter que contratar uma equipe de medicina e segurança do trabalho para ter lá o seu PGR, o seu PSMSO, né? E que, dentre os riscos que já existiam lá identificados, se identifiquem os riscos psicossociais e que efetivamente se implementem as medidas que foram ali propostas para evitar uma responsabilização futura. Então, né, vamos imaginar um cenário que um empregado, né, tenha lá um afastamento decorrente de um problema psicossocial e ajuize uma ação contra a empresa requerendo ali uma indenização, né, relacionada a isso. Dentro desse relacionamento de responsabilidade civil, né, a gente diz que a empresa ela tem responsabilidade civil, via de regra, ela é subjetiva. Então, o empregado tem que comprovar que a empresa agiu de uma forma culposa, ou por uma culpa ativa, ou por uma culpa omissiva, ou por ter feito ou deixado de fazer algo que implicou naquele resultado, naquela doença que ou incapacitou para o trabalho. Então, a gente diz que tem que ter três itens, né? A gente tem que ter a culpa, tem que ter o nexo de causalidade e o dano. Então, assim, a empresa tem que ter agido com culpa e não ter tomado as medidas necessárias. Esses atos dela têm que ser a causa para o dano e o dano tem que estar comprovado. Então, na prática, numa ação trabalhista, que se discute isso, né? Eu, como advogado, eu vou pedir lá para a empresa, ó, me traz o teu PGR, me traz o teu PCMSO para eu mostrar em juízo que a empresa cumpre a NR01, que ela tem lá identificada quais são os riscos delas e ela tem lá dispostas quais são as medidas que ela toma para evitar esse risco. E aí eu consigo comprovar, sinalizar uma ausência de culpa. É claro que tem outras discussões, né, questão pericial e tudo mais, mas se eu não apresentar isso em juízo, eu já parto de um pressuposto que eu não fiz aquilo que deveria ser feito. Então, o risco de eu acabar sendo responsabilizado numa situação dessa acaba sendo maior. E aí, esse é o cenário, né, com o empregado. A gente também tem os reflexos da não implementação perante os órgãos fiscalizadores, né? Então, uma fiscalização do Ministério do Trabalho, ele vai poder identificar se isso está implementado ou não. E aí, se a empresa não tiver isso implementado, vai ser autuada, né? Não, o valor da multa, isso ainda não tem nada definido, né? Essas questões, mas é como se não tivesse cumprido uma outra legislação qualquer trabalhista, né? Então, tem essa situação também. Foi questionado ali a questão se todas as empresas estão obrigadas, aí foi falado em número de empregados. Realmente, o número de empregados não está relacionado em ter que fazer ou não. O que existe a dispensa, tá? Em algumas situações são para micro e pequenas empresas, mas o que define se é micro ou pequena empresa é o faturamento, não a quantidade de empregados. Então, a depender do enquadramento do risco e da natureza jurídica, se é micro ou se é pequena empresa, pode haver uma dispensa em algumas situações. Então, assim, basicamente, assim, ó, no meu ponto de vista, né, muito ainda vai ser discutido, muito ainda vai ser debatido. Num primeiro momento, de forma prática e objetiva, as empresas devem procurar os seus profissionais de medicina e segurança do trabalho para fazer o PGR, identificar os riscos, e aí aproveitar essa identificação para não só cumprir a legislação, para poder ter ali um benefício efetivo, né?
e montar lá o seu PCMSO com aquilo que vai se propor a fazer, e isso quem vai fazer é o profissional de medicina e segurança do trabalho, e efetivamente cumprir e ter isso documentado. Para se lá na frente ela for, de alguma forma, cobrada a comprovar essa situação, ela consiga comprovar de uma forma, digamos assim, minimamente, né? Que é para pelo menos ela poder dizer assim, não, eu cumpro, eu tenho aqui no meu PGR identificado os riscos, eu tenho no meu PCMSO dizendo o que eu vou fazer para mitigar e evitar esses riscos. E aí as formas são as mais diversas, né? Os programas relacionados a isso são dos mais diversos. Então, hoje eu estava estudando a matéria aqui para a gente conversar, eu estava ouvindo um médico de uma grande corporação que já desde 2015 ele já praticam isso. Então, ele deu ali algumas ideias, alguns programas que são criados, né, internamente para poder trabalhar isso. E aí, não é para promover aqui a Gisela, mas era algo que ele falava muito, que é através dos líderes, que acaba que são os líderes que trabalham como empregado. Então, é eles que têm que estar devidamente treinados para mitigar esses riscos. Então, era assim, essa era a minha contribuição aqui, eu fico aberto aí para dúvidas e questionamentos. Gente, aproveitem. Perguntas aí para a área jurídica também, ou para voltar com a Vanessa. Pode ser no Eu vou chat. responder as perguntas, então, Então, as vai duas que lá. estavam ali no chat, tá? Ah, então tá. Então, os dados coletados, eles ficam salvos em algum lugar específico. O doutor Alexandre agora acabou de falar que a empresa precisa se defender de alguma forma. Então, não necessariamente precisa ficar num lugar específico, tá? Mas ela precisa comprovar que foi feito. Igualmente, né, com o PGR. Ele não precisa ficar salvo dentro do PGR, mas a gente pode fazer um anexo para deixar salvo esses documentos. Tá? Então, se caso eu não respondi ali, vocês me falem, mas a metodologia utilizada, compliance, o que vai ser feito, não tem problema. Vocês podem continuar utilizando isso, mas de uma forma que seja registrado, né? Para Pode Vanessa, falar. se a empresa dá um treinamento sobre assédio moral, como evitar o assédio moral no ambiente de trabalho. Então, é interessante que ela tenha ali o conteúdo programático, quem que deu aquele treinamento e a assinatura de todos que participaram. É assim que a gente comprova que a empresa tem medidas efetivas para evitar riscos psicossociais. Então, tudo que tiver lá no PCMSO que a empresa tem que fazer, tem que estar devidamente documentado. Uhum. O Alexandre, só complementando essa questão aí do que tu falou de uma pessoa de uma grande empresa, né, que já tem ali as questões implementadas. Hoje a gente fala muito de pequenas empresas aqui, a gente está, de repente, falando em pequenas empresas, né? Hoje eu atendo uma empresa que ela tem 20 funcionários, um supermercado, que a gente fez um programa dentro dessa empresa, onde ele paga para os funcionários assistência psicológica. Então, eu achei muito bacana e estou me abrindo aqui com vocês e compartilhando com vocês. Por quê? Porque a gente fez um programa, tantas sessões específicas a gente vai pagar e o profissional vai buscar a Vanessa para estar fazendo essa consulta. E a gente já consegue identificar, né, isso na prática. Isso aconteceu faz uns 2 meses que eu estou atendendo alguns profissionais. E achei bem legal esse programa, por quê? Porque eles querem continuar, mesmo passado as sessões, eles querem continuar e o empresário já vem vendo, ele consegue na prática ver essas mudanças no ambiente de trabalho dele. Então, assim, pensando não só nas grandes, mas nas pequenas também, às vezes é tão pouco o investimento que a gente consegue ter grandes mudanças, né? Eu já trabalhei com recrutamento também, então é muito difícil a gente ficar substituindo e fica toda hora nessa secando gelo, né? Que eu digo, né? Fica, enfim. Então é importante a gente ter esse cuidado com o profissional para que ele realmente produza aquilo que ele precisa entregar.
Então, só contribuindo, assim, que eu achei bem legal, porque essa prática é realmente, como o doutor falou, né? Ela não entrou ainda realmente em vigor, a gente não sabe exatamente quando que vai acontecer, a gente só sabe que realmente o PGR precisa ser feito, né? Mas que tem aí muitas coisas que a gente pode estar já fazendo, implementando e que vai ter e gerar muitos frutos, né? Tem aparecido muito para mim, depois que comecei a postar ali no Instagram sobre essa live da NR1, tem aparecido muito para mim propaganda do iFood Benefícios e do Caju. Não sei se todo mundo já ouviu falar. O Caju também é um cartão de benefícios. E eles têm planos mensais para justamente essa questão da NR1. Eu acho que tem aula de yoga, tem consulta com Mindfulness. psicólogo. Aham. Isso, tem umas coisas assim também. Então, quem tiver aqui na live, tiver interesse de dar uma olhada, também é bem interessante. Pelo que eu estava vendo, são preços mensais de R$ 7,90 por funcionário, R$ 12,90 por funcionário. Bem interessante. Eu acho que só contribuindo, né, há muito tempo, né, há muitos anos que eu trabalho na área de gestão de pessoas e há muitos anos a gente pratica pesquisa de clima dentro das organizações. Quando a gente pratica uma pesquisa de clima, o que que a gente quer, né? Saber se o clima da organização está saudável, né? Se os benefícios estão adequados, o que que a gente quer ouvir, é uma forma de ouvir o colaborador, né? E eu acho que isso agora pode vir ainda mais forte, né? Principalmente não só o ouvir, mas o que que a gente faz com essas respostas, né? O quanto a gente precisa implementar um plano de ação bem efetivo, principalmente agora, né? Que vai ter esse olhar um pouco mais criterioso para a questão realmente do clima organizacional da empresa. E aí o Alexandre trouxe uma fala muito importante que a gente vê que as organizações às vezes na correria do dia a dia acabam pecando nisso, que é fazer sim muito movimentos, muito treinamentos e esquecem de passar uma simples lista de presença, né? Uma simples lista de presença que depois lá na frente ela vai ser um documento muito importante. Então, registrar sim, né? Buscar formas de registrar tudo que a empresa faz, isso é muito importante, porque a gente precisa ter isso documentado, isso guardado. Eu digo que o mais trabalhoso, às vezes, a empresa já faz, né? Que é ir lá implantar uma pesquisa, é fazer rodada de bate-papo com os colaboradores, é levantar os dados, é ir lá e fazer o plano de ação e executar, e esquece do principal, que é registrar. Então, gente, se eu pudesse deixar um recado dessa live aqui, né? Independente de como está hoje a situação, se já vai ser implementada, se não vai, o que a gente tem de alerta aqui é que precisamos sim olhar cada vez mais para a saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Então, vamos cuidar de tudo que a gente for fazer daqui para frente, a gente fazer com esse foco também, né? E principalmente de não esquecer da documentação. A gente precisa registrar tudo que a gente for fazer. É assim, já é como se fosse uma espécie de ficha de controle de EPI. Então, assim como a empresa fornece lá os EPIs e cada vez que tem que trocar a nota, CA, nota, data que devolveu, assim tem que ser, né, com a questão dos riscos psicossociais. Então, qualquer trabalho que seja feito para isso tem que estar documentado, para depois poder comprovar que sim, a empresa tem essa visão, essa atenção para a questão psicológica do empregado, para poder comprovar que se eventualmente ele tem algum problema relacionado, não necessariamente é exclusivamente do trabalho. Isso aí, não podemos esquecer de passar o trabalho de fazer, mas registrar, né? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos se encaminhando para o final. A gente gostaria que vocês não saíssem daqui com dúvidas, né? Eu vi que a Liara, né? Agradecer a Liara ali que colocou aqui no chat para a gente que foi muito bom, esclarecedor, foi prático, né? Tá dando parabéns aí para a gente. Queria que, se possível, se vocês quisessem colocar ali no chat o que que vocês acharam desse momento, né? Se foi importante, se realmente esclareceu, se saíram com mais dúvidas, podem elogiar, mas podem criticar também, porque a gente quer sempre melhorar, né? Se alguém ainda está com dúvida, não quer abrir o microfone, por favor, coloquem lá no chat também, né? Acho que é bem importante. E
Vamos lá, deixa eu ver aqui. Minha pergunta é, Alexandre, e se a empresa não se adequar à NR01, pode se criar um problema futuro? Sim, pode, tá? Então, que tipo de problema? É aquela questão relacionada a ser responsabilizada por um dano. Então, aqui na prática, que responsabilidade é essa? É um dano moral, é um valor a título de dano moral. Então, se um empregado ajuiza uma ação contra a empresa, em que ele diz que ficou doente, e às vezes ficou doente de forma permanente, né, uma incapacidade permanente, e diz que essa incapacidade decorre de atos oriundos da empresa, se ele não tiver a NR, e a NR obrigar ele a ter todo esse gerenciamento e ele não tiver, isso é um ponto muito negativo no processo na prática. Então, não necessariamente ela vai ser culpada, ela vai ter que indenizar, ela vai ser indicado que realmente a doença foi ocasionada na empresa em razão do clima, né, na organização, em razão de atos específicos, não necessariamente, mas, né, se eu sou um empregado, alego que eu tenho um problema de audição, que eu adquiri na empresa, e a empresa não entrega as fichas de EPI, o protetor que era para ter, isso já é um grande problema. Isso por si só não vai condenar, mas uma analogia é muito parecido o que vai acontecer para a empresa que não tiver adequada. Isso olhando para essa questão do empregado, de uma ação trabalhista requerendo uma indenização, e daí o que ele pode requerer? Um dano moral, uma pensão mensal vitalícia em razão da redução da capacidade de trabalho. Então, é nesse ponto. E também na questão da fiscalização do Ministério do Trabalho, que a empresa não vai estar adequada a uma legislação que ela é obrigada, então, o Ministério do Trabalho vai fiscalizar, vai autuar, e se ela permanecer inadequada, ela pode responder, né, judicialmente também, para que em juízo se obrigue ela a adequar, e além das penalidades administrativas. Um ponto muito importante que eu, como contadora, acho de colocar é a questão da fiscalização do Ministério do Trabalho, porque hoje as pessoas acham que o Ministério do Trabalho ele não fiscaliza mais, ele não vai mais em loco fiscalizar. Eu nunca vi né, eu trabalho aqui na empresa desde 2016, mais ou menos, um pouquinho, não, 2014. E eu nunca vi uma fiscalização em loco do Ministério do Trabalho. De sindicato, sim, mas do Ministério do Trabalho, não. Só que depois mesmo do e-social, eles intensificaram bastante essa fiscalização eletrônica, fiscalização digital, que eles acessam a questão do e-social, se está tudo sendo enviado, inclusive a parte do SST. Então, assim, não pense que, não vi mais fiscalização do Ministério, nunca ouvi falar. Tem sim, e eles estão fiscalizando realmente essa questão dos envios, do e-social, do SST, se está tudo em ordem, essa parte. Tudo eletrônico, tá, pessoal? Não é nada mais de papel, de mandar papel, nada. Tudo digital. Ah, boa colocação, Gi. Alexandre, tem uma pergunta aqui. Isso se aplica também às empresas públicas? Vamos lá, a ANR, ela decorre de uma obrigação seletista, tá? Prevista na CLT. Então, empresas privadas e empresas públicas, elas podem ter empregados regidos pela CLT ou não, as empresas públicas especialmente, né? Então, por exemplo, a prefeitura, muito tempo atrás, era todo mundo seletista, um tempo para cá que passaram a ser estatutários. Então, tem que ver, se for uma empresa pública seletista, ela está, sim, obrigado a observar a ANR. Mas vamos supor que ela não seja seletista. Mesmo assim, uma situação prática, específica, o juiz, né, o juiz, enfim, ele pode se valer por analogia de normas de direito privado, né? Se aquele, que o estatuto é que rege, que é a lei do funcionário público. Então, se aquele estatuto não dispuser de nada específico, por uma aplicação analógica, pode sim ser utilizada da ANR para uma eventual fundamentação e uma condenação. Enfim, mas aí, mas via de regra, se é seletista, tem que cumprir. Se não é, aí não tem uma obrigação legal de observar a ANR.
Muito bom. Mais perguntas, gente? Alguém com alguma dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade. Ô, Giselda, eu vou contribuir também com mais umas coisas aqui. Vamos lá. Que, na verdade, o que que acontece? O Alexandre falou muito sobre registro, eu também comentei, né? E muitos dos treinamentos que eu faço, por exemplo, nas empresas hoje, às vezes de engajamento, de trabalho em equipe, de comunicação com a equipe para gerar engajamento, é feito de uma forma sem registro. Então, às vezes a gente, de uma forma muito sutil, chega lá para falar sobre saúde mental e ninguém deixa registrado. Então, esses registros, eles também vão ser importantes para na hora de uma ação trabalhista, a gente poder estar colocando, não, mas aqui a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre saúde emocional, a gente fala sobre a questão do equilíbrio, né, dentro do ambiente de trabalho. A gente tem espaços dentro da empresa, programas que olhem para parte motivacional da empresa, porque a gente pode criar alguns programas dentro da empresa de pausas, por exemplo, que vai gerar mais engajamento dentro da empresa. Então, só se atentar, porque muitas vezes isso é feito, é organizado, né, esses momentos, mas não é registrado, tá? Então, só para dar mais um. Eu vou fazer uma pergunta, um questionamento, porque a gente fez um treinamento aqui na empresa no ano passado e a gente trouxe o pessoal do SESC para falar sobre a questão do bem-estar, de praticar atividade física, porque o pessoal do comércio e serviço tem direito a acesso às coisas do SESC, né? Dos SESCs. E isso conta para alguma coisa disso, porque o SESC ele oferece vários serviços, né? Academia, yoga, não sei mais, né? Tem aulas, aí eu sei que também tem aula de inglês, essas coisas, mas voltando mais para essa questão do bem-estar, né? Conta Ô, alguma coisa? Gisele, eu não sei te responder, talvez o Alexandre consiga também responder alguma coisa, mas como não tem nada certo, não tem como a Uhum, gente saber o que que realmente vai ser feito, né? A única coisa é que a gente pode estar se preparando e deixando isso tudo como registrado, né? uhum. Eu Porque às concordo. vezes é um benefício que os colaboradores têm nas No começo. empresas, essa Aham, questão do SESC, e não é uhum, propagado, e assim, é de graça, tá? A empresa não paga nada mais por isso, porque isso já é recolhido lá por exemplo, empresas do Simples, já é recolhido lá na guia do Simples, essa questão. uhum, Então, é de graça para a empresa, é só divulgar para os funcionários. uhum. Não, eu concordo com a Vanessa, a gente não tem muito bem definido como que as coisas são, mas eu penso que se que a atividade física, lazer, atividade com a família, isso tudo acaba que está voltado à saúde mental. E aí realmente é uma oportunidade das empresas se valerem desses convênios que têm uma facilidade, um acesso, um custo menor, para utilizar isso e colocar lá no seu PCMSO como ações efetivas que trazem saúde mental para os seus empregados. Então, ó, eu disponibilizo aqui via convênio com o SESC uma academia, um psicólogo e determinadas outras atividades. É, O que a assim, gente também não os va- sabe, hoje Ô, pode Gisele, falar. o que a gente também não sabe e que também é uma dúvida, e claro, a gente está aqui também discutindo um tema muito recente, mas que nem entrou em vigor, né? Mas é que, por exemplo, essas ações elas vão ser dentro do horário de trabalho, vão ser fora do horário de trabalho, porque daí, se é fora do horário de trabalho, o SESC, além de tu ir, por exemplo, o psicólogo lá, tu tem que pagar, né, pro Isso, aham. profissional. Então, tem várias questões, assim, que eu hoje a gente não tem como responder todas essas perguntas, né? Mas isso tudo, acredito eu que vai ter realmente essa análise, porque, né, a maioria dos treinamentos hoje é exigidos pelas outras normativas, elas precisam acontecer dentro da carga horária do trabalhador. Uhum. Então, né, é Até eu já isso. aproveito aqui como eu fui atrás daqui da empresa, né, nessa questão para entender melhor como é que funcionava o SESC, e já deixo aqui para quem está na live, que é do comércio e serviço,
para ir atrás, conversar com o SESC da sua cidade, porque tem essa questão de são preços mais acessíveis, academia. Eu não sei se vão ter yoga, mas eu sei que tem pilates, tem aula de inglês, de espanhol, tem alojamento pelo Brasil, os hotéis do SESC com preço bem bom, e os hotéis são bem legais, tem excursões, enfim, é um benefício que a empresa não paga mais para ter e que pode estar indicando para os colaboradores, não justamente só por causa dessa questão da NR1, né, mas para melhorar realmente a qualidade de vida da equipe. A questão da educação também, tem alguns lugares que tem colégio, né? Tem Em colégio, tem todos, mas. colégio que é um preço mais acessível, Uhum. é uma escola bem legal. Eu sei porque as minhas sobrinhas, elas frequentam lá em Laguna. Ótimo. Além de tudo, a gente dá dica aqui. Gente, perguntas? Podemos nos Vamos encaminhar para o final. fazer mais duas colocações bem rápidas, Zelda, Vai lá, fica à vontade, Alexandre. para reforçar a importância em se aderir, né, e se adaptar a essas questões legais. Além das questões de ações individuais, trabalhistas, fiscalização do Ministério do Trabalho, quais são as outras ações que a empresa pode sofrer, né? O próprio Ministério Público do Trabalho pode ajuizar ações coletivas, obrigando as empresas a se adaptarem à NR, e também os sindicatos, né? Essas duas categorias são detentoras dessas prerrogativas de ajuizar ações coletivas. Então, um determinado sindicato, um sindicato metalúrgico, ela pode ajuizar uma ação coletiva contra todas as empresas, pedindo que elas comprovem em juízo que estão seguindo essa norma, sob pena de pagamento de multa e tudo mais. Então, só para também, do ponto de vista jurídico, prático, sinalizar quais são os problemas efetivos que podem acontecer. Então, é sim importante, tem sim que cumprir a legislação e buscar se adaptar. Eu tenho uma pergunta, boa noite. Boa E noite. acho que vai ser para Vanessa. Vanessa, e isso vai mudar alguma coisa na hora do admissional? Porque hoje, assim, é meio que uma pergunta de praxe, 2 minutinhos, o pessoal vai lá e já vem com ASO, né, apto para o trabalho. Isso vai mudar ou vai alterar alguma coisa na hora de fazer o admissional na medicina do trabalho? Então, vai depender do médico. Fez o PGR, foi para o PCMSO. O médico do trabalho avaliou que vai precisar passar pelo psicólogo. Vai precisar já vir no admissional. Ah, Mas, tipo assim, de novo, né? O Alexandre que me ajude aí. Mas, como não tem nada certo, a gente não sabe dizer se vai ser, por exemplo, existe o admissional, o demissional e tem o periódico também. sim, Então, pode também ser feito essas avaliações no periódico. entendi. Obrigada. Alexandre. Assim, é uma situação que eu julgo relevante, independente de não ter nenhuma questão efetivamente definida de uma alteração no atestado admissional, periódico e demissional, seria interessante que ele fizesse constar que o médico fez essa avaliação, né? Primeiro, quando entra, daí a gente tem que ver o atestado admissional, ele tem que ser admissional, ele tem que ser antes do empregado começar a trabalhar, para se identificar a eventual doença e, se for o caso, não contratar, né? Porque se eu tenho um atestado admissional que diz que não tem nenhuma doença psicossocial e depois tem um demissional identificando alguma situação, eu vou estar dizendo que foi durante aquele período que ele estava na empresa. Ele não tinha nada antes e adquiriu, não necessariamente em razão do trabalho, mas surgiu ali. Então, esse cuidado tem que ser tomado, mas eu julgo conveniente que se faça análise, assim como vem a análise da questão da visão, a questão de outras situações, né, que se faça também especificamente para essa situação. O tema é complexo, né, gente? A gente já viu aqui, nem entrou em vigor e a gente tem um monte de dicas, sugestões, ideias para implementar e junto com isso um monte de dúvidas, né?
Então, a gente precisa cada vez mais se aprofundar, estudar, participar desses grupos, né, essas rodadas de conversa, para a gente ir familiarizando cada vez mais com esse tema, até que ele vire uma rotina e um hábito dentro do nosso dia a dia, né? Então, precisamos sim cada vez mais falar sobre. Mais alguma colocação do time que está aqui? Vanessa, Gisele, Alexandre, tranquilo? Tranquilo, minha parte tranquila. Tudo certo. Gente, se Também, tudo vocês certo. daqui não tiverem mais nenhuma pergunta, eu agradeço aí ao time que participou aí junto comigo, né? A Gisele, o Alexandre, a Vanessa, principalmente vocês que vieram participar, nos ouvir e fazer perguntas. Se vocês não viessem aqui, a gente, né, não ia ficar falando sozinhos. Que bom que vocês vieram, nos ouviram, né? Com certeza a gente vai proporcionar mais momentos como esse. Inclusive, já convido todos vocês, porque a gente vai estar usando essa mesma prática aqui, porém no presencial, aqui na CDL de Tubarão, no dia 15 de maio. Então, quem quer colocar na agenda lá, né? E participar e levar mais dúvidas ainda, porque daqui até lá são 15 dias exatamente. Dá para vocês praticarem alguma coisa, levantarem mais dúvidas Não, um mês. e virem no presencial, né? Um mês, 30 dias. 30 dias, exatamente Né? 30 dias. Daqui a 30 dias, esse time volta no presencial, né? Uma oportunidade para a gente trazer ainda mais conhecimento, sanar algumas dúvidas, né? E aprender cada vez mais sobre o tema. A gente vai depois estar divulgando esse momento presencial também. Mas muito obrigada pela participação de todos, tá? Quem quiser ir seguindo nas redes sociais, né? Lá o escritório do Alexandre SLB, né? De escritório de advocacia. A Gisele, a Nextation lá também, né? A escritório de contabilidade. A Vanessa CR, me ajuda aí, Vanessa. SMT Brasil Brasil. SMT. Quem quiser ou me seguir, psicóloga.vanessabife. psicóloga.vanessabife. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Giselda Meneghel também, né? Mentora de líderes. Então, espero que a gente se encontre em breve, cada vez mais, para a gente se ajudar nesse novo tema aí. Gente, muito obrigada a todos, tá bom? Pessoal, obrigada, boa noite. Quem Boa quiser noite, continuar gente. recebendo Obrigada. coisas Tchau. contábeis, tchau, tchau. Tchau. Pessoal, Tchau. boa noite a todos.